Todo mundo está indo a algum lugar, mesmo quem acha que está parado. A pergunta nunca foi se você está em movimento. A pergunta é: para onde você está indo? O cristão não vive andando em círculos, sem perspectiva e sem esperança. Ele vive avançando rumo a um alvo. Avançar é confiar que existe um alvo e que esse alvo não muda. O alvo não é um lugar, não é sucesso, não é status. O alvo é uma pessoa. Cristo é o destino. E nessa jornada, a gente aprende a deixar coisas para trás. Coisas que nos impedem de avançar. Bagagens que pesam demais. A fé não é sobre chegar rápido, é sobre não parar. Existe uma eternidade te esperando. Os vencedores são aqueles que não param, aqueles que jamais desistem. Avance, prossiga para o alvo. Bom dia, meus irmãos e amigos. Que bom que você está aqui. Para quem eu não falei bom dia ainda, né? Porque para muita gente eu pude cumprimentar pessoalmente, mas é uma alegria ter cada um de vocês aqui. Uma alegria muito grande, muito especial. E você que está aqui pela primeira vez, como disse o pastor João, nós amamos a sua presença aqui, de cada um de vocês. Seja muito bem-vindo. Não deixe de pegar seu presentinho lá no final do culto, tá bom? A gente está aqui para avançar. Semana passada, conferência dos nossos jovens e adolescentes. E nós vivemos um fim de semana muito especial. Você estava aqui também domingo, também pôde experimentar um pouquinho daquilo que eles... Eu estou com esse meu microfone, nós testamos, e a gente não sabe por quê, irmão. Eu vou tirar esse trem daqui, João. Quer que eu tire? Corta para mim esse outro aqui, eu vou fazer uma troca aqui, irmão. Só tira o cabinho aqui. Tem uma mesinha aqui já, João, aqui ó. Tá até com a água aqui já, meus irmãos. Eu não gosto de trazer água aqui ao púlpito, porque eu começo a tomar água, eu acho que os irmãos começam a ficar com vontade. E por isso que eu nunca trago água, mas eu estou ficando meio velho, irmãos, a voz está meio falhando. Vou ter que ir numa fonoaudióloga aí, um fonoaudiólogo, para ver o que está acontecendo. A gente tem que avançar sempre, irmãos, não é? O tema é avançar. Então a gente tem que avançar. E eu estou falando disso até para você procurar não se movimentar. A gente está num ambiente bem cheio, né? A não ser as mães com crianças. Procure não se movimentar. Esse tempo que eu tenho aqui com você é um pouco tempo para refletir no nosso tema Avance. Eu falei que nós paramos no final de semana dos jovens e adolescentes e a gente quer terminar hoje aqui essa série do mês de fevereiro. Lembrando a você que próximo domingo já é um mês de março, será o dia 1º. Então nós vamos ter Santa Ceia e vamos começar uma nova série de mensagens que se chama Simples Assim, que nós queremos falar da simplicidade do Evangelho, na complexidade desse mundo, da sociedade, mas também na complexidade hoje da fé cristã, onde as pessoas discutem por tudo e não se aprofundam em nada, e ser simples no Evangelho não significa falta de profundidade, mas ser simples no Evangelho é focar naquilo que é prioridade, naquilo que é realmente importante na nossa fé. Então muitas vezes nós buscamos coisas que são secundárias, coisas para lá e para cá, corremos de um lado para o outro, experimentamos muitas coisas e não nos aprofundamos em nada. É aquilo que nós tratamos na série Raízes, Enraizados. Nós precisamos de profundidade, na simplicidade do Evangelho. Então eu espero que você não perca o próximo domingo, que será extraordinário, a próxima série de mensagens, e você possa estar aqui com a gente celebrando o sacrifício perfeito e suficiente de Jesus para cada um de nós. Mas hoje eu quero terminar essa série Avance. Inclusive eu já quero fazer um pedido de oração a você. Nosso culto, como você tem visto, o culto da manhã, ele está lotado. E nós temos orado já há algum tempo para começarmos um outro culto no período da manhã. Nós estamos procurando fortalecer o nosso culto da noite, ainda tem espaço no culto da noite, mas nós estamos orando por um outro culto pela manhã também. Então você precisa orar com a gente para Deus nos dar essa direção como igreja, e também precisa continuar convidando seus familiares e amigos, como nós fazemos todos os domingos. Nós oramos pela conversão dos nossos familiares e amigos, convidando a galera, evangelizando a galera, dando seu testemunho para eles, de que Jesus é realmente a melhor vida possível nesse mundo, a vida em Jesus. E nós queremos, então, ter essa direção do Senhor, para começarmos um outro culto, provavelmente mais cedo que esse, né? Então você que gosta de acordar mais cedo, no domingo, vai ser uma boa oportunidade também você estar com esse terceiro culto que a gente quer começar pela graça de Deus, tá bom? Agora, vamos continuar o que, irmãos? Avançando. Lembre-se que nós avançamos sobre tudo, e preste atenção nisso. Nós não avançamos por sucesso pessoal,
não é para a construção dos nossos castelos, nós nos avançamos sobretudo na direção de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E a base dessa série de mensagens é exatamente no texto do apóstolo Paulo, onde ele diz em Filipenses 3, verso 13 e 14, eu deixo as coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão adiante, diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele diz nesse capítulo, ele quer cada vez mais de Cristo. Ele quer, inclusive, se identificar com os sofrimentos de Jesus. Ele quer conhecer o poder da sua ressurreição, que é o poder, conforme ele mesmo escreve na carta aos Efésios, está sobre todos nós. O poder que ressuscitou Jesus é o poder que está sobre cada um de nós, é o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, ele nos convida a um engajamento, ele nos convida a uma caminhada, a uma jornada, onde nós progredimos e cujo alvo é o próprio Cristo. Enquanto você caminha, enquanto você está nessa jornada, enquanto você avança na direção de Jesus, você pode ter uma certeza, você vai avançar em outras áreas da sua vida. Porque quanto mais semelhante a Jesus, mais o caráter dele está em você. E quanto mais o caráter dele está em você, mais você se transforma numa pessoa melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, num pai melhor, uma mãe, um filho melhor, num empregado melhor, num empresário melhor, você vai se transformar em uma pessoa melhor. E todos ganham quando você se transforma à imagem de Jesus, todos à sua volta. A sociedade vai ganhar, a igreja vai ganhar, o reino de Deus vai ganhar, a sua família vai ganhar, se você está sendo transformado à imagem de Jesus. E aquilo que Deus disse para Abraão em Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Quanto mais andamos na presença de Deus, mais nos tornamos semelhantes a Ele. E quanto mais semelhantes a Ele, nós temos mais fé, nós temos mais coragem, mais ousadia, nós temos mais paciência, nós temos mais amor guardando o nosso coração. Você tem mais força todos os dias para enfrentar as dificuldades e as batalhas que todos nós temos a cada dia. Então tudo será diferente, à medida que você se aproxima cada vez mais de Jesus, mais o plano dele se cumprirá na sua vida. E o plano de Jesus é um plano vitorioso, ele te faz mais que vencedor exatamente no seu amor. Nosso alvo é Cristo, sobretudo o nosso alvo é Cristo. Então, eu quero terminar essa série de mensagens com um texto que eu considero muito especial lá do Velho Testamento, e que a gente se identifica demais com um personagem que foi um servo, um cara que escolheu servir o seu líder por mais de 40 anos, né? E como ele aprendeu a servir, ele aprendeu a liderar. Eu sempre digo que ninguém pode ser líder sem servir antes. Um bom líder é alguém que foi um bom servo. E quando ele lidera, ele não vai liderar para dominar, ele vai liderar para servir. E isso é importante. A posição muda, mas o coração não muda. Quem tem um coração de servo será um bom servo. Quem tem um coração de servo será um bom líder, porque ele vai servir aqueles que ele lidera. Então eu quero ler com você o texto de Josué, capítulo 1. Você vai lembrar essa história, e você que não conhece vai entender o que acontece aqui no livro de Josué capítulo 1. E só para você ter o contexto, né, Josué serviu Moisés, o grande líder. Moisés foi um profeta, foi um rei, o sumo sacerdote, na verdade, o sacerdote do povo de Israel, quando essas funções ainda não eram bem estabelecidas. Sumo sacerdote depois com seu irmão Arão, mas ele exerceu essas funções quando elas não estavam bem definidas na história de Israel. Moisés é uma tipificação de Cristo no Velho Testamento, e Josué serviu Moisés por 40 anos, mais de 40 anos. Quando o povo chega, depois da peregrinação no deserto, por 40 anos, cerca de 2 milhões de pessoas, Deus diz que Moisés não vai entrar na terra prometida. Moisés não vai entrar. E Moisés tenta falar com Deus, e Deus diz assim, não fale mais comigo sobre isso, você não vai entrar. Quem vai conduzir esse povo será Josué. Aí a gente pode ter a ideia, a dimensão dos sentimentos de Josué. Josué não ia substituir qualquer pessoa. Josué iria substituir o Moisés, aquele que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, para manifestar as 10 pragas no Egito. Josué iria substituir o servo de Deus, com quem Deus falava face a face, é o que a Bíblia diz. Então não era substituir qualquer pessoa. Outra coisa, não era qualquer tarefa. Era você conduzir 2 milhões de pessoas para cruzar um rio chamado Jordão, que não é um rio tão grande, mas era um símbolo para que eles pudessem entrar na terra prometida muitos séculos atrás, lá para Abraão, o patriarca. Então era uma tarefa grandiosa demais substituir alguém como Moisés, e grandiosa demais em conduzir esse povo para tomar posse da terra prometida, o que inclusive envolvia batalhas, guerras.
em tirar o povo que estava ali, habitando, que estava sob o juízo de Deus, e daí tomar aquela terra como posse para o povo de Israel. Bom, então eu quero ler o texto, o que acontece aqui, o que isso tem a ver com a sua vida, você que está aqui hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, nessa manhã, nesse lugar, sentado nessa cadeira. A Bíblia diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Veja, todos servem a Deus, e a gente serve a Deus servindo pessoas. Moisés era o grande líder, mas era servo de Deus servindo o povo. Ele diz assim: meu servo Moisés está morto. Essa etapa terminou, como nós vimos numa outra mensagem, finalizar etapas. Essa etapa finalizou. Você tem que viver uma outra agora, Josué. E é por isso que Deus diz: agora. Não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês, agora. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Aí ele diz até as características desse território. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha que promessa. Ninguém pode te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Palavra maravilhosa, não é verdade? E claro, tem aplicação para a nossa vida hoje, para a sua vida. O que eu acho muito interessante nesse texto é que Deus diz assim: olha, ninguém vai te resistir. É como se Deus estivesse falando assim, a vitória, Deus está falando isso, a vitória está garantida, ninguém vai te resistir, eu estarei com você, onde você pisar a planta do seu pé, já vai ser seu. Olha que promessa de Deus, promessas gloriosas. E aí a gente pode pensar, então o Josué vai sentar num sofá confortável e jogar o Candy Crush, né? Tem alguém que joga Candy Crush aí? Ninguém? Alguns? Então, ou qualquer outro jogo que você quiser. Então, eu vou sentar num sofá confortável, na verdade uma rede, tomando água de coco, porque Deus diz o seguinte: ninguém vai me resistir, a terra já é minha, então não tem nada para eu fazer. Deus está comigo. Mas não é assim. Deus dá promessas gloriosas, mas Ele diz assim: cara, só que você tem que pisar o pé. Aonde você pisar o pé? Josué, eu estou com você, só que você vai ter que pegar na espada, na lança, e vai ter que entrar no campo de batalha. Josué, eu estou com você, e você vai prosperar e ser bem sucedido, só que você tem que meditar na minha palavra dia e noite e falar dela para as pessoas. Você tem que vivê-la, porque se você viver, então sim, a prosperidade, a bênção. O que isso tem a ver comigo, com você? É que normalmente nós vemos pessoas que querem viver as promessas de Deus, mas não entendem que as promessas de Deus estão realmente condicionadas à fidelidade, à honra, à santidade, à disciplina pessoal para honrar a Deus. O amor de Deus, eu posso dizer que é incondicional. Deus ama você independente das circunstâncias. Há promessas que vão acontecer independente do que você fizer ou não. Jesus vai voltar a buscar o seu povo, quer você creia ou não, quer você coopere para isso ou não. Entendeu? A igreja de Jesus está sendo edificada nele e sempre vai ser edificada e sempre vai prevalecer nesse mundo, quer você coopere com isso ou não. E como disse C.S. Lewis, você pode servir a Deus escolhendo ser um Tiago, um João, um Pedro ou Judas. De alguma forma você vai servir o propósito de Deus. Você precisa definir como você quer servir, cooperando com aquilo que Ele está fazendo nesse mundo,
ou atrapalhando o que ele está fazendo nesse mundo, ou se omitindo com aquilo que ele está fazendo nesse mundo. Então essa é uma escolha de cada um de nós. Mas o que eu quero destacar aqui é que Josué precisava lutar. Josué precisava tomar posse da promessa, internalizar isso, se engravidar da palavra de Deus, crer no que Deus está dizendo e viver essa promessa, cada dia das batalhas. E a terra não foi conquistada em um dia, em uma semana, em um mês, irmãos. Então era dia a dia, ele vivendo com base nessas promessas, porque ele creu, porque ele viveu por elas. Agora, eu quero tirar aqui, porque esse texto é tão rico, nós poderíamos tirar muitos e muitos princípios aqui, mas eu quero compartilhar com você apenas 3 questões fundamentais que nos levam a avançar na nossa jornada de fé, que nos levam a prosseguir rumo a Jesus e experimentar o que Ele tem para a nossa vida. E lembre-se, mais uma vez, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Então o que Deus tem para cada um de nós e o que nós precisamos, apresentar diante dele, o que nós precisamos ter no coração firmemente, questões fundamentais da nossa vida, para que a gente possa avançar. Então a primeira coisa que eu quero destacar, é que nós precisamos de uma visão clara de Deus, uma visão clara de Deus. Quando você fala em avanço, em conquista, em prosperidade, em sucesso, ou em desenvolvimento pessoal, muitas vezes você vai ouvir sobre ter uma visão, e é claro, todos nós precisamos de uma visão da nossa vida, onde nós queremos chegar, o que nós queremos ser. Isso vai funcionar para qualquer pessoa, porque aquele que não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Mas nós não estamos falando de uma visão pessoal apenas, nós estamos falando de uma visão de Deus para a nossa vida. Nós precisamos conhecer Deus de tal forma que também conheçamos a sua vontade. Nós precisamos nos enraizar em Jesus de tal forma que nós vamos discernir o que Ele tem para nós como propósito de vida. Se você está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo agora, se você crê que Deus criou você, que Ele ama você, você também precisa crer que Ele tem um plano para a sua vida. Ele criou você único, você é único nos 8 bilhões de habitantes do planeta nesse dia, na nossa geração. Agora você imagina quantos e quantos habitantes já passaram por esse planeta, mas você é único, eu sou único. Deus criou você com um propósito claro, e o que nós precisamos então, a partir de crermos em Deus, em Jesus, fomos criados por Ele, Ele nos ama, e nos rendemos a Ele, é entender: Senhor, eu quero viver plenamente o que o Senhor tem para mim. Qual o plano que o Senhor tem para mim, o propósito que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem para mim. Algo que isso sempre foi muito forte no meu coração, muito firme no meu coração, em orar, na simplicidade da minha fé, na minha conversão, era sempre isso: Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu quero o que o Senhor tem para mim, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor conhece tudo perfeitamente, eu não conheço. É aquela oração que eu disse que a gente tem que fazer aqui na virada do ano, ali no primeiro culto, Deus, eu não sou, Tu és, eu não tenho, Tu tens, eu não posso, Tu podes, eu não sou, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, Tu tens. Então eu quero o que o Senhor tem, eu quero a Tua visão para a minha vida, não é a minha. Não é a minha visão sobre casamento, sobre criação de filhos, não é a minha visão sobre minha vida profissional, eu quero o que o Senhor tem para mim. Não é a minha visão sobre como eu uso os meus dons e habilidades no Teu reino, não, é o que o Senhor tem para mim, o ministério que o Senhor tem, essa visão de Deus. E olha que Deus dá claramente, é uma visão de Deus para Josué. Não é Josué que chega com um projeto de vida: Deus, eu passei aqui 3 semanas orando e jejuando, ou eu passei 5 anos na faculdade trabalhando para que eu escrevesse esse projeto de vida, e esse é o meu projeto de vida. Não, não é Josué fazendo isso. Não é Josué que chega para Deus com um projeto pronto e diz: essa é a minha visão de vida. Agora o Senhor só assina embaixo aqui. Na verdade, Josué recebe tudo isso de Deus. Deus diz: olha, você vai substituir Moisés porque ele morreu. Deus diz assim: você vai conduzir esse povo na terra prometida. Deus diz assim: onde você pisar a planta do seu pé vai ser sua. Deus diz: eu vou estar com você. E talvez você pode dizer assim: mas talvez assim a vida não vai ser muito legal, eu não estou pronto a abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, será que eu posso confiar mesmo que Deus tem o melhor? E se Ele não me deixar casar, ou se Ele me mandar para a África, ou se Ele fizer isso ou aquilo, e aí eu não gostar? Irmãos, quem confia em Deus e vive o projeto de Deus sabe que isso não acontece. Não acontece. David Livingstone, quando perguntado, ele lá no interior, no coração da África como missionário: cara, você não se arrepende de estar aqui? Ele diz assim: eu prefiro estar no coração da África, sendo essa a vontade de Deus, do que ascender ao trono da Inglaterra.
A vontade de Deus é sempre o melhor. Você não vai ver um Josué frustrado no final da vida, amargurado, porque não viveu o que queria viver. Você não vai ver um Josué assim. Você vai ver um Josué dizendo no final da sua vida: galera, eu e minha família servimos ao Senhor, e nós vamos continuar servindo esse Deus, porque Ele é quem Ele diz que é, Ele tem o que Ele diz que tem, Ele faz o que Ele diz que faz, Ele tem o poder que Ele diz que tem poder, que tem mesmo. Você vai ver um Josué que chega no final da sua vida, com inteira gratidão, porque viveu a melhor vida possível, a melhor vida que ele podia viver, porque ele viveu o centro da vontade de Deus, ele viveu a vontade de Deus. Então o que Deus pede de Josué aqui é que ele discirna isso. Por isso que Deus é muito claro, talvez ele não seja tão claro comigo, com você, mas olha o verso 3 e 4. Olha, como eu prometi para Moisés, todo lugar onde você puser os pés, vocês puserem, eu darei a vocês, seu território vai ser esse, esse e aquele. Está aqui as medidas, já está aqui, está onde você vai ficar, onde você vai conquistar, tudo muito específico. Você fala assim: puxa, Deus, eu queria isso agora nessa manhã, se eu me desse um mapa desse jeito, com essa descrição. Ah, mas daí eu não ia ter problema, Deus. Eu só estou meio assim, titubeando aí na jornada, não estou confiando muito, um olho no gato, outro no prato, é porque também o Senhor não me fala. Algumas vezes a gente se sente bem estúpido diante de Deus. Eu já orei assim: Deus, eu não sei se o Senhor não está falando, ou se o Senhor está falando e eu que sou burro para não ouvir, porque eu não estou entendendo. Mas todos nós temos períodos assim, todos nós. Inclusive Josué, enquanto estava sendo preparado para esse momento, teve os seus períodos assim. Você acha que não? Espera aí, 40 anos no deserto, quando esse negócio vai acabar? Eu sei que Deus disse que é 40 anos, mas parece que vai ser 80 e não chega os 40. Todos nós vivemos assim. Mas chega um momento em que você vai tendo Deus na jornada, caminhando com Ele, confiando nele, que Deus vai esclarecendo. Deus vai esclarecendo. Hoje, perto dos meus 55 anos, com um corpinho de 54, eu não tenho assim as mesmas questões que eu tinha com 20 anos. Hoje eu não faço tantas perguntas para Deus como eu fazia quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador com 18 anos. Ao caminhar com Ele, a vontade dEle vai ficando tão clara, porque a questão mais importante é quem está com você, não é necessariamente para onde você está indo. E Abraão é um grande exemplo disso, quando ele conversa com seu sobrinho Ló e fala: rapaz, a gente está com muito rebanho, a gente está com muitos servos, a terra não está dando o recurso que a gente precisa aqui, vamos nos separar. E aí ele fala assim: ô Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, cara. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não preciso nem escolher. E por que Abraão não precisava escolher? Porque o mais importante não é para onde ele ia, com quem ele ia. Ele confiava em Deus, e Deus estava com ele ia andar com Deus. Ele deixa Ló escolher, e você sabe, se você conhece essa história no livro de Gênesis, Ló escolhe as campinas de Sodoma. Ele escolheu pela vista, Abraão escolheu pela sua amizade com Deus, pela sua confiança em Deus. A questão é, à medida que nós caminhamos, nós temos uma visão de Deus para a nossa vida. E se nós não temos uma visão, irmãos, nós não conquistamos, nós não avançamos. Onde nós queremos chegar? A gente vive o nosso cotidiano sem sentido, sem propósito. Nós vivemos vidas no piloto automático, e nós não avançamos em nenhuma área da nossa vida, porque nós não temos uma visão específica de Deus para o nosso coração. A partir do momento que você se rende a Jesus, você ganha visões muito claras, descrições muito claras do que será o seu casamento, do que será o seu relacionamento com seus filhos, do que será a sua vida financeira, do que será o seu ministério, e como Deus vai usar os dons, habilidades, as experiências únicas que você possui, para proclamar o nome dEle nesse mundo. À medida que você caminha com Deus, a sua vida ganha clareza, e muita gente não avança porque não tem clareza, muita gente não avança porque não tem uma visão. Muita gente ainda acredita no casamento, eu louvo a Deus por isso, apesar das oposições, da cultura, da sociedade, dos devaneios da sociedade, em criticar a família. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, porque não é o foco, mas apesar disso, as pessoas acreditam no casamento. Só que eu posso dizer a você que há pessoas que se casam sem ter uma visão clara do que é esse casamento. Elas casam com a perspectiva a partir dos seus desejos. E gente que casa para ser feliz nunca vai ser feliz. A gente casa para unir felicidades. A gente casa para construir uma história juntos.
A gente casa para amar e servir a pessoa com quem nós escolhemos nos casar. É muito diferente a visão bíblica. Agora, quando você conhece Jesus e vai para a Bíblia, você ganha uma visão de casamento, que é essa visão que você vai percorrer, que você vai persistir, que você vai, na verdade, ter como alvo o seu casamento e a sua família. E isso em qualquer área da nossa vida. O que nós vemos aqui é que Josué avança sim, irmãos, mas ele avança porque ele recebe uma visão clara de Deus, para onde ele vai. Ele já tinha desde o início, começa a andar com Deus, ele sabe, eu vou andar com Deus, e Deus vai conduzir nesse deserto. Depois do deserto existe uma terra prometida. Na terra prometida Deus diz, agora vai ser assim, 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 olha, os limites vão ser esses, onde você pisar a planta do seu pé. Era algo muito grande para Josué, irmão, muito grande para o povo de Israel, o contexto da época, muito grande. Deus diz, isso vai ser seu. Eu quero lembrar só a você o texto de Hebreus 12, que também fala de correr, de avançar, de uma jornada, que eu já mencionei aqui algumas vezes nesse ano, mas vale a pena lembrar. Ele diz, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, então livremos-nos de tudo que atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, ou seja, avance com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que está proposta a você em Cristo. É uma corrida de fé, é uma corrida de consagração, é uma corrida de serviço. Há coisas que são muito específicas na vida de cada um de nós, mas há coisas que são para todos os cristãos, todo o povo de Deus. Todos nós somos chamados a sermos testemunhas, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Todos nós somos chamados a sermos servos, porque no reino de Deus só existem servos. Nós devemos estar servindo de forma prática pessoas, família, os irmãos, os amigos, a igreja, a sociedade, porque todo cristão é servo. Há coisas que são muito, muito específicas, mas há coisas que todos nós vamos viver na vontade de Deus. Existe uma carreira que nos é proposta, essa carreira é o próprio Cristo. Já existe uma proposta para você, a partir do momento que você se rende a Jesus. Aí não é mais a sua proposta, é a proposta de Deus para a sua vida. Não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus para a sua vida. É a visão dele, para o seu coração e para a sua vida. Eu queria perguntar a você nesse momento aqui, qual que é a visão de Deus para a sua vida? Você entende a visão de Deus para a sua vida? Visão de Deus para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças, seu relacionamento com os amigos. Como que a gente se relaciona com os amigos? Deus deixa claro. Eu não tenho nenhuma pergunta como eu me relaciono com as pessoas. Não tenho mais. Eu já sei como devo me relacionar com as pessoas. A visão bíblica é muito clara. Como isso deve acontecer no dia a dia. Você tem a visão de Deus para a sua vida? Se você tem, eu apelo, como o apóstolo Paulo em Romanos 12, no outro domingo, compartilhei esse texto, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Se você tem essa visão de Deus para a sua vida, então avance, corra atrás dela, viva o que Deus tem para você com todo o seu coração. E se você não tem, você está aqui para conhecer a Deus, e ao conhecer a Deus, você conhece a vontade dEle para a sua vida, a visão dEle para o seu coração. Então busque a Deus de tal forma que isso fique muito claro. Você pode orar sim, você pode jejuar por isso, você pode buscar a Deus por isso, você pode conhecer Deus na sua palavra, e quanto mais você andar com Deus, mais a visão de Deus ficará clara na sua vida, e a visão de Deus é a melhor vida possível nesse mundo, é a melhor vida que você pode viver. A segunda coisa que nós vemos aqui, é coragem para avançar, e isso é muito claro nesse texto, e observe como era difícil para Josué. Josué tem promessa, garantia de vitória, certeza da presença de Deus com ele, mas ele ainda tem receios, ele tem temores, ele ainda tem medo. Como eu disse, ele está substituindo o grande Moisés. Como eu disse, ele tem conduzido 2 milhões de pessoas numa nova etapa das suas vidas. E o que nós vemos aqui é que Deus por 3 vezes tem que falar, cara, seja forte e corajoso. A ênfase nesse texto significa que Josué, apesar de todas as promessas de Deus, de servir Deus por tantos anos, ainda tinha seus medos. Isso significa que eu e você não devemos nos sentir menores, porque temos medos no coração. Isso significa que eu e você não precisamos nos sentir inadequados, porque volta e meia o medo bate no nosso coração. Medo é uma emoção humana. O medo faz parte da vida humana. E o medo muitas vezes nos protege de vivermos a nossa vida sem pensarmos nas consequências. O medo tem o seu lado positivo, mas o problema é que o medo também paralisa. E gente com medo, gente amedrontada não avança, porque tem medo do novo. Imagina que cruzar o Rio Jordão para Josué era um símbolo, irmãos, era uma linha divisória. É como se tivesse chegado o momento
para viver tudo aquilo que ele tinha esperado por anos, mas como se ele não se sentisse preparado para aquilo. Chegou um momento em que ele foi preparado, treinado, viu Moisés servindo, ele viu tudo, mas ele não se sentia com coragem para avançar. E aí a gente aprende que coragem não é não ter medo, e você já ouviu isso muitas vezes, mas na hora do medo a gente esquece. Coragem não é não ter medo, coragem é avançar, a despeito do medo. O medo paralisa pessoas. Muitas vezes nós queremos algo novo na nossa vida, mas a gente tem medo do novo. Por que vocês acham que tem pessoas que ainda resistem se render a Jesus, apesar de todo o seu amor, toda a sua graça? Há pessoas que resistem, por exemplo, vir numa igreja como você está aqui nessa manhã, porque eles têm medo do novo. Alguns eu penso assim, quando a gente convida, eu tenho alguns amigos que eu convido, que eles resistem, sempre dão uma história, já morreu a avó 3 vezes, entendeu? Problema no trabalho muitas vezes, e aí é o seguinte, eu fico pensando assim, eu acho que eles acham que eles vão chegar aqui, eu acho que eles pensam que a gente vai acorrentar, não é possível, que vai acorrentar, dar entendeu? Uma injeção, de alguma coisa na veia, e ele vai sair aqui pensando uma loucura aqui, que alguma coisa vai acontecer dentro desse lugar, e que eu tenho medo. Tem gente que tem medo dos crentes, irmãos, esse povo esquisito, e eu tinha medo também, e eu também matei minha avó umas 3 vezes também, para não ir no culto, entendeu? Eu também tinha esse medo. Por quê? Porque a gente tem medo do novo. Você fala para o cara, mas é bom. Sexta-feira eu tive em 2 empresas diferentes, com meu irmão que veio de Maringá para comprar um carro aqui em Londrina, e eu fui acompanhá-lo, e aí, interessante, nas 2 empresas tinha gente que era conectada com a igreja, e gente que, aqueles que são da igreja, estavam convidando, evangelizando. E eu falei, aí alguém me perguntou, esse é o meu pastor aqui, olha, então, pastor, eu tenho falado tanto para ela, entendeu? Mas olha, que difícil, viu? Cada vez é uma desculpa, pastor, E ela olhou para mim, a outra funcionária, amiga dela, e eu falei assim, querida, eu vou convidar para você só para ir uma vez. Você vai uma vez, depois nunca mais aparece, tá bom? Mas vai uma vez, ouve o que a tua amiga está falando aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial na sua vida. Mas por que as pessoas resistem? Claro, tem várias outras razões, mas uma delas é porque a gente tem medo do novo. Espera aí, eu não sei, e se eu entregar minha vida a Jesus? Eu não sei, se eu começar a andar com esse povo aí, o que vai mudar na minha vida? Eu não sei, a gente tem medo. Josué estava com medo. Olha o que Deus diz aqui 3 vezes, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Verso 9, não fui eu que te ordenei, seja o quê? Forte e corajoso. 3 vezes, irmãos, 3 vezes, em 9 versículos aqui, nesse pequeno trecho, 3 vezes Deus tem que dizer, Josué, seja forte e corajoso. E Josué, de servo de Moisés, se transforma num grande guerreiro, num grande líder, que glorifica a Deus e abençoa o seu povo. Eu e você precisamos dessa coragem de Deus. Deus, me dá coragem para avançar no meio dos meus medos. Ninguém aqui precisa ter vergonha de ter medo, você está entendendo isso? Mas nós precisamos avançar, apesar dos nossos medos. E por último, eu queria deixar aqui aquilo que Deus enfatiza tanto. Deus enfatiza a centralidade da sua palavra, porque ninguém vai avançar rumo a Cristo, rumo à sua visão para a nossa vida, ninguém vai avançar com coragem diante dos medos, se a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, se a palavra de Deus não for o centro da nossa vida, irmãos. Eu queria que você ouvisse esse ponto com muita atenção. Para mim é o clímax da nossa reflexão aqui, ouça com atenção. Veja mais uma vez o que Deus diz para Josué. Ele fala de força e coragem, sim, mas olha o que Deus enfatiza nesse texto, porque a coragem de Josué, sobretudo, deveria ser a coragem para viver a palavra. A maior coragem que eu e você precisamos é a coragem para viver a palavra, ou seja, para sermos honestos no meio de uma sociedade de corrupção, para sermos puros sexualmente no meio de uma sociedade promíscua, para sermos gente que ama e serve no meio de uma sociedade narcisista e egoísta, que gosta de ser servido. Ou seja, a maior coragem que eu e você precisamos é viver a palavra, é deixar que ela governe a nossa vida e não o nosso próprio coração, não os nossos instintos humanos, não a nossa própria vontade. Essa é a maior coragem que a gente precisa.
É viver a vontade de Deus quando as pessoas preferem contrariá-la, condená-la, zombar da palavra. É viver a palavra de Deus, mesmo que a sociedade, que a cultura, que o mundo se levante contra aqueles que vivem a palavra. Isso é coragem. Coragem para você ser diferente da multidão que não conhece a Deus, e que Deus ama e que quer ver salva. A gente não quer ver esse povo destruído. Eu era ignorante da palavra como eles são. Eu era avesso ao evangelho como eles são. Eu era rebelde contra Deus como eles são. Então a gente ama cada pessoa, mas é preciso entender que a gente precisa de coragem para ser diferente. Coragem para ser diferente. Coragem quando a galera está zombando da fé, da família, da sua pureza sexual, da sua honestidade. Porque ser honesto é ser burro hoje. Já dizia Rui Barbosa que ia chegar esse dia. Então, coragem. Coragem para viver o que Deus diz. E olha o que Deus diz aqui, olha. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Cuidado de obedecer toda a lei. Não é parte, é toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Não tem atalho, não tem, entendeu? Eu gosto disso na palavra de Deus, mas eu não gosto disso aqui muito. Eu também tenho coisa que eu não gosto, eu preferi que Deus não tivesse falado, mas Ele falou porque eu preciso disso. Eu preciso ser transformado por essa verdade. Ele diz, olha, não devia nem para a direita nem para a esquerda, porque assim você vai ser bem sucedido por onde você andar. Olha o que Deus diz, não deixa de falar as palavras desse livro da lei, irmão. Fale da palavra de Deus, quer as pessoas creiam ou não. Paulo disse para Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Exorta, ensina, repreende. Tempo favorável e tempo contrário. Fala da palavra de Deus. Não é a tua palavra, é a de Deus, e Deus honra a palavra dele. Ele não honra a minha palavra, Deus honra a dele. E se eu estiver falando a dele, ele vai honrar. Fala da palavra de Deus. Deus está dizendo, fale a palavra desse livro da lei, e nela medita dia e noite. Para quê? Por que você vai meditar? Para encher a tua cabeça de versículos? Para saber teologia e doutrina? Não, você vai encher a tua cabeça, meditar nela dia e noite, para que você viva tudo que está escrito nela, para que você cumpra fielmente. Irmão, não tem alguém que vive a palavra que não seja bem sucedido. Não tem. Alguém que viva a palavra que não vai viver bem, não vai viver com qualidade, com satisfação na alma, com alegria no coração. Não existe alguém que vive a palavra que não vive com sentido e propósito na sua vida. Não existe. Porque Deus honra e vela pela sua palavra para cumprir, como diz Jeremias 1,12. Deus honra a sua palavra. É a palavra. Ela dirige a nossa vida. Eu quero ser bem sucedido na minha vida profissional. Viva a palavra. Eu quero ter um casamento saudável, não perfeito, mas saudável, abençoado. Viva a palavra. Eu quero criar meus filhos com paz no meu coração de que eu estou fazendo o melhor, e eu quero criá-los, como a pastora Diecker disse aqui, a igreja é só apoio, porque quem cria os filhos são vocês, os pais, mas a igreja está aqui para te apoiar. Então, viva a palavra com seus filhos. Fale, medita na palavra com eles. Viva, expresse a palavra através do seu exemplo. Não tem ninguém que viva a palavra que não vai viver o que Josué está colocando aqui, irmãos. Gente que avança não é gente que terceiriza a palavra. Gente que avança não é gente que vive de culto. Quero dizer isso para você. Um cristão não vive de culto, o cristão vive da palavra. Palavra hoje, amanhã no nosso devocional, terça, quarta, quinta, sexta. O culto é a grande celebração, a gente vem celebrar o que a palavra tem feito na nossa vida todos os dias. A gente vem adorar com base na palavra. O cristão não vive de culto, vive de palavra. Porque sem palavra não há firmeza, e sem firmeza não há avanço, não há progresso. Não há, de nenhuma forma, prosperidade em qualquer área da vida, não há sucesso. Então, eu preciso terminar aqui, mas eu quero dizer o seguinte: como hábito espiritual na nossa vida é importante. Como hábitos. Porque não adianta eu e você sairmos daqui nessa manhã e dizer assim, puxa, é verdade, né? Eu preciso guardar a palavra, ela precisa ser o centro da minha vida. Preciso ter uma visão de Deus, preciso ter essa coragem. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Aí domingo que vem você vem, se alguém perguntar para você o que o pastor pregou domingo passado, você não vai lembrar. Nem eu às vezes lembro o que eu preguei domingo passado. Imagina você, entendeu? Então, o que vai acontecer na sua vida? Nada. Na minha vida? Nada. Nós precisamos pôr perna na mensagem, nós precisamos aplicar, agregar a nossa vida. Você entende isso? Então, tem gente que não gosta de hábitos, mas todos nós temos hábitos. Tem gente que fala assim, eu não sou muito disciplinado, mas todo mundo aqui é disciplinado. Você faz praticamente as mesmas coisas todos os dias, é que você não percebe. Você deve escovar os dentes todos os dias, espero que você faça. Você deve tomar banho todos os dias, espero que você tome.
Você come todos os dias. Aí tem gente que fala, não, eu não sou disciplinado assim, pastor. Espera aí, você tem disciplina. Você só precisa agora colocar disciplina nas áreas que são fundamentais para a sua vida. Todos nós temos hábitos, e a gente fala que não gosta de hábitos. Mas todos nós precisamos desenvolver uma disciplina espiritual, de conhecer Cristo. Espera aí, então nós vamos chegar lá na jornada, como? Eu e a André assistimos alguns casais ali na patinação no gelo, que é muito bonito, eu sempre achei extraordinário. A gente fica vendo aquela galera fazer aquilo lá, você fala, como que o povo faz isso, gente? Eu não consigo fazer isso aqui no chão normal, os caras fazendo isso no gelo, anos e anos, a maioria deles desde criança, treinam e treinam. Nenhum atleta ganha uma medalha olímpica sem muito treino, sem hábitos que realmente levam à vitória. Então eu queria falar algo para você, o seguinte, qual que é o teu próximo passo? Que hábito que você precisa colocar diante de Deus nessa manhã e dizer assim, eu vou aplicar isso. E não é tentar, você vai treinar, muda a palavra. Ninguém aqui está tentando ser melhor, não. Nós estamos treinando, nós estamos nos exercitando na doutrina, na fé, na palavra, no caráter de Cristo. Nós não estamos tentando, nós estamos treinando, nós já estamos vivendo isso, é um treino já. Treino é diferente de tentar, irmão. Lembra disso? Não fica falando, eu estou tentando ter um casamento melhor. Quem tenta não chega em lugar nenhum. Você está treinando, hoje você fez uma coisa certa, amanhã, não fiz tão certo. Amanhã, do outro dia, certo de novo. Eu estou treinando isso. Ninguém aqui está tentando, a gente está treinando. A gente já está caminhando, a gente já está na jornada. A gente já está na propósito de Deus. Ninguém aqui está tentando, nós estamos treinando. Só que a gente precisa ser intencionais. Quais hábitos eu preciso adotar para que eu avance na direção de Cristo e do que Ele tem para mim? Quais hábitos eu preciso abandonar? Alguns de nós temos hábitos aqui que são embaraços, conforme o texto de Hebreus, que não ajudam a gente a avançar, atrapalham. Às vezes não são pecados, mas nos atrapalham. Tem hábitos que atrapalham. Eu tenho o hábito de dormir muito tarde. Então por que você não dorme um pouco mais cedo? Para ter mais tempo com o Senhor logo pela manhã. Eu tenho hábito. Tem hábitos que não são pecaminosos, mas que nos atrapalham. Que hábito que você precisa abandonar? Ninguém, como eu disse, constrói uma vida espiritual, estável, frutífera, enraizada em Jesus, sentado no sofá, só jogando Candy Crush. Ninguém. Nada contra o Candy Crush, deixa para lá. Deixa eu compartilhar com você algo pessoal, eu espero que ajude você a pensar sobre isso. Quando eu conheci Jesus, eu aprendi que a gente tinha que ler a Bíblia. Eu não venho de uma família cristã, eu não conhecia Jesus. Então, logo eu recebi meu salário, eu fui numa livraria, que falaram que era uma livraria cristã, eu fui lá e comprei uma Bíblia preta de zíper, que era desse tamanho, colocava debaixo do braço e ia para a igreja com essa Bíblia. E todos os dias eu tentava ler essa Bíblia. Tinha dia que eu conseguia, tinha dia que eu não conseguia, mas todos os dias eu tentava. Logo eu entendi, eu preciso de uma agenda para anotar os versículos que eu gosto. Entendi que eu tinha que riscar essa Bíblia toda. Hábitos que fizeram a minha vida espiritual. Eu estou aqui 37 anos de fé, então eu posso falar que os hábitos que foram desenvolvidos no início fizeram uma grande diferença para eu chegar aqui e compartilhar essa palavra com você. Eu não estou falando de algo de ontem, 6 meses atrás, estou falando de 37 anos da fé. Eu posso te afirmar que a gente desenvolveu alguns hábitos. Por exemplo, nunca chegou um domingo, depois que eu casei com a Andréia, que a gente sequer tivesse uma discussão a respeito se a gente ia na igreja no domingo. Nunca. Nunca discutimos isso, porque sempre nós estávamos na igreja no domingo. Mas você é pastor. Até nas férias a gente vai na igreja no domingo. Nunca tivemos uma discussão lá em casa com os filhos. Será que a gente vai à igreja domingo? Nunca. Por quê? Porque isso é um hábito nosso. É espiritual. Nós entendemos que para a gente ter uma vida consistente na fé, a gente estaria com a igreja todos os domingos, porque a igreja é o povo de Deus. Porque é com a igreja que nós nos fortalecemos e nós abençoamos e somos abençoados. Nunca tivemos uma discussão em casa pensando, peraí, nós vamos na igreja hoje? Mas tem casais que têm. Tem famílias que têm. Tem gente que vem uma no mês, reveza com o churrasco, com o futebol, com a corrida de Fórmula 1. O que é prioridade para você? Quais são os seus hábitos espirituais? Eu quero dizer para você que eu me comprometi a servir a Deus com os meus dons. Desde a minha conversão, eu já passei para todo tipo de ministério. Hoje eu sou pastor, tenho minhas funções na área pastoral, mas eu já evangelizei de porta em porta, já evangelizei na praça, eu já servi no ministério dos pré-adolescentes, nunca mais voltei, mas servi naquele ministério, entendeu? Eu já fiz muita coisa na vida da igreja, muita coisa. Não há uma área, é louvor, é estudo bíblico, discipulador.
Nunca, eu posso dizer para você que eu fiquei um mês sem estar servindo a Deus em alguma função no corpo de Cristo. Porque eu entendi que esse era um hábito necessário para eu crescer na fé. E viver o que Deus tinha para mim e abençoar pessoas. Quero dizer para você outra coisa. Eu me comprometi com a disciplina do dízimo. Desde a minha conversão, não houve um mês sequer que eu tivesse que pensar se eu iria dar o dízimo ou não. Não houve um mês sequer, se eu e a Andréia sentássemos assim e falar, peraí, nós vamos dar o dízimo esse mês? Não, é inegociável. Primeiro item do nosso orçamento é o dízimo. Não importa se a gente está apertado ou se a gente está com dinheiro sobrando, sempre é o dízimo, irmão. São 37 anos de fé. Nunca, um mês sequer. Um mês sequer. Eu não estou falando isso como orgulho, eu só estou ilustrando que hábitos são consistentes. A gente não faz o hábito quando o vento está a favor. Entendeu? A gente não serve a Deus quando está tudo, puxa, só tempo de bonança, não tem mais nada para fazer, eu vou servir a Deus. Eu vou no culto quando não tem mais nada para fazer, não. O que você ensina aos seus filhos quando você vem no culto só quando não tem nada para você fazer? Você está dizendo, a igreja não é importante. A gente não faz as coisas quando as coisas estão favoráveis, a gente faz aquilo que é importante porque elas são importantes. Todos os meses eu tenho o privilégio de dizer, Deus, a minha provisão vem do Senhor, eu dependo do Senhor, é uma alegria ter o Senhor como meu pastor. Todos os meses eu declaro para Deus, Deus, é um privilégio investir na obra, no teu reino, para a salvação de pessoas, é um privilégio. Deus é sempre fiel, e eu procuro com a fidelidade dele, retribuir em fidelidade. Isso é inegociável, nós nunca discutimos sobre isso na nossa casa. Tempo diário com devocional, ler a Bíblia, eu disse, comecei a aprender, tem que ler a Bíblia. Tinha vezes que eu não entendia nada, mas eu lia do mesmo jeito, porque é consistência, não é perfeição. Comprei a Bíblia, aí depois eu entendi, tem que escrever, e eu quero dizer isso para você, o que foi transformador para mim foi escrever o meu devocional, para mim, talvez não funcione para você, mas para mim, escrever os textos que eu leio, meus pedidos de oração todos os dias, isso me ajudou a ter disciplina. Eu era pastor, já no começo do ministério, eu não conseguia ler a Bíblia todos os dias como pastor. Às vezes eu lia para preparar sermão, mas não de forma devocional. E isso transformou a minha rotina, os hábitos. Eu me comprometi em ter comunhão com os irmãos na fé e amigos, visitantes, num grupo de crescimento, no GC. Toda semana, irmãos, há 16 anos, toda semana. Uma época na minha casa tinha 3 GCs por semana. Eu me comprometi com isso, por quê? Porque eu entendo que isso é vital para a minha espiritualidade e é vital para eu poder viver a missão que Deus tem para mim, como seu filho. O que eu quero que você entenda aqui? Eu quero terminar com isso. Deus oferece coisas a Josué aqui. Deus oferece visão, Deus dá uma visão para Josué, Deus oferece promessa, Deus oferece a sua palavra e a presença constante. Mas Deus espera de Josué, Ele exige de Josué decisão, coragem, obediência, o que inclui essa consistência em buscar a Deus, e avanço. Josué tinha que cruzar o Jordão, Josué tinha que levar o povo onde esse povo precisava ir. Então, quando a gente vê isso, eu quero lembrar as palavras do Greg Groeschel, que ele fala de consistência, nunca perfeição, consistência. E como é consistência? Mantenha simples, qualquer hábito na sua vida, mantenha simples, não complica que você não faz, mantenha simples, mantenha pequeno, porque ele cresce. Quero dizer para você, eu não leio a Bíblia todos os dias hoje, pastor, tudo bem. Eu não leio 3 capítulos, leia um hoje, procure ler um amanhã. Mantenha simples e começa pequeno, depois você vai aprofundando. Eu não sou dizimista hoje, pastor, então que tal você sair do 0 para 5%, para 3%, para 7%, e aí com o tempo, eu conheço muitas famílias que fizeram isso, ao longo do tempo foram aumentando 1%, eu conheço famílias que hoje doam 20%, 25%, 30% da sua renda. Então, a Bíblia diz que é 10ª parte, mas você pode começar de alguma forma, não ficar onde você está, eu não consigo, mas peraí, você não consegue e vai ficar onde você está, na sua vida espiritual? Então comece de onde você está, eu não consigo 10%, eu vou dar 5%, eu vou participar, eu vou honrar a Deus, eu vou ser grato. Eu não consigo orar todos os dias, comece pequeno, comece de alguma forma, mas saia do lugar que você está, você entende isso? Avance, a vida cristã é uma jornada que nós precisamos avançar um dia atrás do outro, então avance. E ele fala assim, não perca 2, irmãos. Eu posso perder um culto, 2 não, um de vez em quando vai acontecer, mas 2 não, porque 2, 3 vira hábito, um hábito destrutivo.
Eu posso deixar de ler a Bíblia um dia, acontece, você acordou tarde, ficou doente, o filho teve um problema na escola, tudo bem, mas procure não deixar 2 ou 3, porque se você deixar 2 ou 3, você perde o ritmo. É igual a academia, que você começa, está indo bem, depois você para, depois não consegue voltar. Vida espiritual é a mesma coisa. Eu queria pedir para você, nós estamos terminando essa série Avança, em nome de Jesus. Deus tem tanto para nós em 2026, e isso é o que nós temos dito aqui. Tem para nós como igreja, como comunidade, tem na sua vida, na sua família. Deus tem o melhor, creia nisso. Como Ele disse para Josué, eu estou com você todos os dias. Ele também diz isso para mim e para você lá em Mateus 28. Como Ele disse para Josué, seja forte e corajoso, Ele diz para mim e para você, seja forte e corajoso. Como Ele disse para Josué, guarda a palavra, não desvia nem para a direita, para a esquerda. Deus está dizendo hoje. O que você vai fazer com o que Deus está te falando? Qual hábito você vai incluir na sua vida? Pelo menos um hábito simples, que começa pequeno, mas que vai ser transformador no que Deus tem para a sua vida. Qual hábito você precisa deixar hoje, que está te atrapalhando na caminhada, em avançar no que Deus tem para você? Feche os seus olhos. Eu queria desafiar você a entregar sua vida a Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Qual é o próximo passo que você precisa? Dê o próximo passo. Eu conversava com um casal esses dias, eu falei, mas peraí, vocês já fizeram isso, isso e aquilo, qual que é o próximo passo? Nós já fizemos o Descubra, mas nós não somos casados. Então, dê o próximo passo, se case. Qual é o próximo passo que você precisa dar na direção de Jesus? É o batismo? Então se batize. Qual é o próximo passo? É servir no ministério? Então sirva. Para alguns aqui o próximo passo é assumir um compromisso maior no ministério. Para alguns o próximo passo é se tornar um líder de GC. Qual é o teu próximo passo? O teu próximo passo é que você pode dizer, Deus, nessa manhã, pela tua graça, pela tua presença comigo, pela verdade da tua palavra, eu vou dar o próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Para alguns de nós aqui, é fazer uma oração de entrega, se arrependendo dos seus pecados e dizer, Jesus, eu me rendo a Ti com todo o meu coração, seja o meu Senhor e meu Salvador. Deus, aplica a Tua palavra ao coração dos meus irmãos, no nome de Jesus.